Bom, outra aqui que eu quero falar com vocês é sobre o goleiro Anderson, né, 25 anos de idade, ele que ainda também não está definido se vai seguir para o Cruzeiro para o ano que vem ou não, mas a expectativa é de que seja, tá? Apesar dessa saída do Gabriel Mesquita, a continuidade do Rafael Cabral, o goleiro Anderson tem mais um ano de contrato com o Cruzeiro, até porque vale ressaltar, ele chegou nessa temporada, né, vindo do Atlético Paranaense e pelo Cruzeiro disputou apenas uma partida oficial, um desempenho, eu até esperava que ele jogaria mais, mas não foi o que aconteceu, então teve um desempenho bem abaixo do que era de se esperar do goleiro, que várias vezes foi pedido, né, pela torcida, por conta de algumas falhas do Rafael Cabral. Eu também queria ver ele mais atuando, principalmente ali naquele início do campeonato estadual, quando o Cruzeiro tinha mais teste, mais jogos para fazer. Vale destacar que ele veio do Atlético Paranaense, onde ano passado jogou até mais vezes do que nessa temporada pelo Cruzeiro, 14 jogos em 2022, 2021 11 jogos pelo Náutico, 2020 mais 16 partidas pela equipe pernambucana, então vinha de uma certa frequência. Não acho ele um goleiro ruim, é um cara que se destaca bastante, né, na saída com os pés, com as mãos também, deu para ver bem naquele amistoso dele, eu acho que foi contra o próprio Red Bull Bragantino, teve alguns amistosos que o Pepa fez junto com o goleiro Anderson, né, ele no gol, jogando um dos tempos como titular, deu para ver que era um cara que sai muito bem jogando, e nessa partida dele também, ainda no campeonato estadual, como titular. Então quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha dessa continuidade, ele e o Gabriel Mesquita, que tem idades parecidas, né, o Gabriel Mesquita 25 anos e o Anderson também 25 anos de idade, pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre os dois goleiros reservas do Cabral nesse ano de 2023. Vou falar aqui com vocês sobre essa notícia, né, de que o Palácio, jogador do Goiás, interessa ao Cruzeiro. Vou deixar aqui essa informação lá do Thiago Menezes, que cobre, né, as notícias do Goiás, geralmente acerta quase tudo que fala da equipe esmeraldina, que falou o seguinte: recebi uma notícia de que a proposta do Goiás pelo Palácios ainda não chegou no São Lourenço, que vai tentar ganhar o máximo com essa venda. Outros clubes já buscaram informações e um dos que sondou, né, teria sido o Cruzeiro, e se o Verde, né, o Goiás, pagar $700 mil, tem a preferência garantida, ou seja, um valor próximo da casa dos R$3 milhões, e o Cruzeiro já foi outro time que demonstrou interesse. Então, valeu demais aí o Thiago Menezes, também meu irmão, o Guilherme, que tem um canal do Goiás aqui no YouTube, Goiás News. Muitos de vocês pensam que eu também faço vídeo pro Goiás, mas não, é meu irmão, o Guilherme, que nós dois somos gêmeos, né? Então, essa questão aí acaba alguns confundidos, e ele trouxe me mostrou nessa notícia aqui, de que o Cruzeiro então estaria na briga. Quer dizer então que o Cruzeiro quer pagar R$3 milhões pelo jogador? Possivelmente não, possivelmente tem interesse em um valor menor junto ao São Lourenço pelo jogador, que tem se destacado assim nessa reta final da Série A, o Julián Palacios, que eu vou deixar aqui os números do argentino para vocês nessa edição, né, da Série A, e também desde o início do ano no Campeonato Goiano. Bom, vou deixar aqui então para vocês os números do jogador, 24 anos de idade, nessa temporada então pelo Goiás, 45 jogos, 3 gols marcados e 3 assistências. Não são números assim de encher os olhos, né? Se você falar, nossa, o meu ofensivo com 3 gols e 3 assistências, não é realmente um bom desempenho, porém ele vem se destacando muito mais nessa reta final da Série A do que propriamente desde o início do ano, quando disputou, né, se você for ver os números, Campeonato Estadual, Campeonato Goiano, Copa Verde e também o início da Copa do Brasil. Então, com toda certeza, ele poderia ter tido um desempenho com certeza muito melhor. Porém, nesses últimos jogos, jogando na primeira divisão, teve um bom desempenho, inclusive marcou um golaço, o primeiro gol dele na Série A, contra o Fluminense, derrota do Goiás por 5-3, mas ele marcou um gol de voleio muito bonito e tudo mais, e chamou bastante atenção. Eu já tinha, se não estiver enganado, feito um vídeo, não sei se só falando sobre ele, mas eu lembro que eu já tinha comentado sobre o Julián Palacios aqui no canal, que seria um nome que jogou algumas boas partidas e que poderia, na minha opinião, ser uma alternativa para o ano que vem, mas pela fase que ele vivia, até pensava que o Goiás nem teria interesse de comprá-lo, que é o que deve acontecer. Vou deixar aqui também para vocês os números que ele já teve também pelo São Lourenço, onde jogou profissionalmente em 2020 e 2021. Por lá foram então 41 jogos, 1 gol e 2 assistências. E na temporada passada pelo Banfield, também na primeira divisão do futebol argentino, 30 jogos e 1 gol. Esse mapa aqui também, ó, do SofaScore, demonstra muito bem, no caso, os últimos jogos que ele tem feito pelo Goiás, jogando muito bem, e o mapa de movimentação dele, ó. Pelos últimos jogos, ele marcou então esse gol contra o Fluminense, nota de 7.4, antes foi bem pelo Cuiabá, contra o Cuiabá, 7.3, contra o Vasco, 7.1 e 7.2
contra o Red Bull Bragantino, no caso, então, tem tido um bom desempenho. E o mapa de movimentação mostrando que ele cai tanto pelo lado esquerdo, pelo lado direito, nas 23 partidas na Série A, 17 ele começou jogando como titular, que isso demonstra então que ele tem sido uma peça importante, marcou um gol nesse duelo contra o Fluminense e também uma assistência. Não é um desempenho excelente, porém, igual eu falei para vocês, os últimos 4, 5 jogos dele têm sido muito melhores do que eu diria que até o início da temporada inteira, né, somando até aqui. Então é um jogador que eu ficaria de olho. Pagar 3 milhões de reais? Eu acho que não, mas dependendo da negociação pode ser uma alternativa. Um cara aí que é um meio ofensivo, cai pelo lado direito, pelo lado esquerdo, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Derlis Gonzalez, nome que já foi especulado aqui no futebol brasileiro no meio do ano, inclusive como alternativa para o Cruzeiro, tá? Ele tem 29 anos de idade, é um ponta esquerda, ponta direita, que na minha opinião poderia ser uma boa alternativa para o ano que vem, ainda mais se o Cruzeiro perder o Bruno Rodrigues. Vou deixar aqui para vocês os números do jogador. Nessa última temporada no futebol paraguaio, que se encerrou no mês de julho, né? Ele fez então em um ano 46 jogos, 20 gols e 8 assistências. Foi o artilheiro da equipe no campeonato, no caso da Libertadores e também no campeonato nacional. E começou uma nova temporada a partir de agosto e desde então ele também tem tido um bom desempenho. Até aqui, 18 jogos, 4 gols e também 4 assistências, de acordo com o Transfer Market, tem tido realmente um bom desempenho. Caiu um pouco em relação aos números de gols, mas ainda assim segue sendo uma peça importante. É aquele mesmo que passou pelo Santos aqui no futebol brasileiro de 2018 a 2020. Teve muitos altos e baixos, né, realmente, pela equipe do Santos. E agora no futebol lá do Olímpia tem conseguido jogar com uma certa frequência. Acho um nome interessante, não acho que seja um nome caríssimo. Nossa, o Cruzeiro vai ter que pagar. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, que já mandou diversas camisas, né, de times internacionais, como essa aqui, do Peñarol, bem bacana, que você pode adquirir a sua vindo pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e indo lá no Instagram deles, né, que tem vários aqui, já foi até lá na loja em Belo Horizonte, no centro. Você pode também ir lá e fazer suas compras, todas as informações estão lá no Instagram e várias camisas bem interessantes, de times internacionais do futebol europeu, do futebol real, até do futebol uruguaio, né? Essa aqui estava lá na loja que eu busquei em Belo Horizonte, bem bacana com todos os detalhes para vocês. E lembrando, você falando que veio aqui pelo canal, você tem 10% de desconto com algumas camisas em promoções, como essa aqui, sem a personalização, a partir de R$100. Vai depender muito do modelo e para você ficar por dentro é importante você seguir a página. Aí tem modelos de R$100, 120, 130 e ela personalizada com o seu nome e o seu número. A partir então, no caso de R$160, você já consegue ela com o seu nome e o número nas costas. Então o link da DG Store vai estar aqui embaixo na descrição para você comprar e adquirir a sua. Lembrando, né, vindo aqui pelo canal, fala que veio pelo Cruzeiro News, 10% de desconto. Bom, quero falar aqui também com vocês sobre o Luiz Gustavo, jogador que eu já falei aqui sobre ele no canal, volante que já é bem experiente, né, tem 36 anos de idade e está livre no mercado, depois que terminou o seu contrato lá com o Al Nassr da Arábia Saudita, mesmo time do Cristiano Ronaldo, onde ele ficou livre então a partir de junho, né, para procurar um novo time no mercado. Ele tinha interesse de voltar para o futebol europeu, ou apareceu uma proposta da Arábia Saudita, não foi o que aconteceu, e algumas propostas de times brasileiros ele não estava muito disposto a ouvir, estava até considerando a se aposentar. Aí o São Paulo entrou na parada, ainda não assinou o seu contrato, mas tem o otimismo para acertar com o jogador. Será que não seria uma boa opção? Lembrando que ele só poderia chegar para o ano que vem, tá? E obviamente o Cruzeiro assegurando a sua permanência na Série A. Nesse ano, 32 jogos, 5 gols marcados e 4 assistências lá no Al Nassr. Jogou junto, né, essa temporada inteira com o Cristiano Ronaldo, os dois chegaram juntos. Eu acho que ele chegou no meio do ano passado e o Cristiano Ronaldo em janeiro desse ano teve sim um bom desempenho por lá. E o Al Nassr contratou um monte de jogador, né? Acabou que não sobrou espaço de estrangeiros para o Luiz Gustavo, que pode voltar então ao Brasil. Desde 2007 ele não jogava no Brasil, né? Ele jogou pelo CRB. Eu acho que seria uma boa para sua carreira também jogar aí, né, no São Paulo, daria uma boa visibilidade para ele, ou no Cruzeiro, por exemplo. Acho que seria um bom nome para esse setor de volante. É óbvio, não deve ter um salário baixo, pelo menos ali uns 600, 700 mil por mês. E a condição física dele, apesar de ter esses 36 anos, nunca deu muitos problemas não, viu? Para falar bem a verdade, na sua carreira. Sempre teve uma média muito boa de jogos, Lá na Turquia, 30 jogos em média, que lá tem bem menos partidas do que aqui no Brasil. Lá na Arábia Saudita também, 32. Só não espere que ele vai voltar a jogar 55 jogos, né? Mas ali uns 40, 45, eu acho que ele tem condições. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Luiz Gustavo, volante ex da seleção brasileira? Estava infelizmente naquele 7-1, mas jogou muito tempo, né? Lá no Bayern de Munique, no Hoffenheim, no Wolfsburg da Alemanha, no Olympique de Marseille e agora nos últimos 4 anos
na Turquia e na Arábia Saudita. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Mais um aqui para essa opção, né, de meio campista que foi especulado no Cruzeiro é a respeito do volante o Christian, que pertence ao Atlético Paranaense, foi especulado tanto no Cruzeiro quanto no Bahia, que o Bahia quase comprou ele por 15 milhões de reais, mas foi diagnosticado um problema físico, né, nele e acabou não comprando. Eu não sei exatamente o que é, mas parece que o jogador corre um risco de sofrer uma lesão, por exemplo, e ficar muito tempo parado. Seria um achismo, né? Mas de qualquer forma, o Grupo City não quis fazer esse investimento no Christian, que jogou bem esse ano, tá? Tem 34 jogos, 7 gols e 2 assistências, até surpreende porque ele só jogou 34 vezes, mas tem apenas 22 anos, acho que é um cara com muito potencial. Ele jogou muito bem em 2021, ó, 53 vezes, 6 gols e 2 passes. Ano passado teve esse problema físico, né, e não conseguiu jogar com mais frequência, mas ainda assim foram 23 jogos com 3 gols. Se for somar essa passagem dele até aqui pelo Atlético Paranaense, já soma mais de 154 jogos, marcou nesse período, né, 19 gols, que é um número muito interessante para um atleta que não é um meio ofensivo e também não é um volante, é um meio campista central, um cara ali mais centralizado, mas ainda de qualquer forma, né, tem tido um ótimo desempenho nesses últimos anos, tirando essa questão física, que pode ser um problema para ele, para se transferir ou para o Cruzeiro ou para outra equipe do futebol brasileiro ou do futebol internacional. Mas, de qualquer forma, acho um bom jogador. É óbvio que as relações entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, por conta daquele episódio do Vitor Roque, não estão as melhores, mas acho um atleta bem diferente, bem jovem, né, 22 anos, parece ter um bom potencial para um setor que o Cruzeiro precisa de reforços. Eu acho que o meio de campo com, se você for colocar ali, né, o Ramiro ano que vem voltando, Ramiro, Christian e Lucas Silva, acho bem interessante. Não é um meio de campo extremamente ofensivo, mas não é totalmente defensivo, né? O Lucas Silva, o Christian, ajuda muito nessa criação de jogadas, fora o Ramiro também, que seria o cara mais de marcação. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, qual que seria o seu trio ideal, tô curioso para saber. E esses nomes, né, que eu citei para vocês no decorrer do nosso vídeo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui, ó, ajudar a gente a chegar a 40 mil inscritos no YouTube, que já está bem próximo, conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela e o link, né, no caso que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, da DG Store para você garantir suas camisas com 10% de desconto. Valeu, galera!